Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Vejamos. Há muito tempo que eu faço análise literária de vários escritores, entre os quais Machado de Assis. Estudei bastante tempo a obra machadiana, que veio resultar neste livro daqui, que eu escrevi, de minha autoria, o do Casmurro, né? Dom Psicanalista de Mata Cavalos, foi o título que eu gostei e coloquei. E também estudo Osmar Lins, que é um grande escritor da nossa literatura nacional. Vou pegar aqui o livro, deixa eu ver aqui, pegar aqui este trabalho daqui, de Osmar Lins, intitulado Avalokiteshvara, que foi desse livro aí que eu escrevi o sincretismo na literatura. Aqui, ó, sobre o livro Avalokiteshvara, que muito feliz eu fiquei, porque esse meu trabalho, ele consta aqui neste livro, Lins Cultura, né? Que isso foi apresentado na UNB, Universidade de Brasília, na ocasião, 40 pessoas de vários países do mundo, daqui do Brasil e outros países também, me deixou muito feliz, né? E é uma das coisas que eu gosto muito. Tá aqui, ó, o sincretismo na literatura, certo? De minha autoria, certo? Me orgulho muito, certo? Lá na UNB tem um espaço para se estudar o escritor Osmar Lins. Bom, mas eu vou falar sobre o cangaço, porque ultimamente eu tenho me dedicado mais a essa matéria do cangaço, né? E então eu estive verificando o seguinte, que essa coisa do cangaço, ela foi fluindo a partir do fato, né, do Virgulino Lampião, Alcunhado Lampião, que nasceu lá em Vila Bela, né, hoje Serra Talhada, né? E o que é que ocorre? Porque hoje esse vídeo? Porque eu vou denominar de o inquérito do fim do mundo. É um plágio, mas vejamos, né? Vejam só, mesmo que o ministro Marco Aurélio, né, tenha atribuído a esses inquéritos que estão ocorrendo aí sobre o atual presidente da República, e ele denominou de inquérito do fim do mundo, que chamou também o ministro Alexandre de Moraes, né, de xerife, que ele estava fazendo uma coisa assim que não tem fundamento. Como é que você pode provar determinada coisa? Bom, isso não surgiu agora, não. Isso surgiu lá há muito tempo, e eu gostaria de dizer que, no meu entendimento, como eu faço essa análise literária e crítica também, né? Então me surgiu o inquérito do fim do mundo. Vou explicar o porquê. Há algum tempo atrás, deixa eu ver aqui se eu tenho a data em que surgiu esse inquérito do fim do mundo, né? No dia 22 de novembro de 21, eu fui chamada a responder sobre uma matéria sobre o cangaço que foi posta no YouTube, e então eu retruquei, né? Porque a pessoa que fez a postagem falou sobre uma morte, um crime, sobre a Nenê do Ouro. Bom, não só foi essa pessoa que falou sobre isso, né? Isso daqui que consta aqui, ó, certo? Exatamente um inquérito do fim do mundo.
né? Bem, mas a pessoa que escreveu também sobre o mesmo fato e que eu vou falar aqui, e por sinal eu vou elogiar, é o Dr. José Bezerra Lima, irmão, autor desse livro daqui, ó. Este livro tem mais de 700 páginas, gente. É um livro bom, né? E ele já são não sei quantas edições. Lampião, a Raposa das Caatingas, José Bezerra Lima, irmão, que por sinal eu conheço e reputo um dos melhores escritores, porque ele é uma pessoa que faz, ele escreveu muito, foram muitos anos, segundo ele falou a mim pessoalmente, e eu tenho esse livro com muito gosto, e eu sempre busco, pesquiso neste livro daqui, nessa obra do José Bezerra Lima Irmão, né? Então, ele vai relatar esse fato que originou aquele inquérito do fim do mundo. Ele vai relatar a história, né? É aqui no livro dele, capítulo 203 e 204, certo? Vou tentar ler, fazer um resumo, né? Foram os relatos de algo que ocorreu supostamente no ano de 1936. Segundo ele, a pessoa que deu esse depoimento nessa época, ela presenciou, disse ela que presenciou esse crime num lugar chamado João Paulo, Frei Paulo, alguma coisa assim, certo? Poço Redondo. É uma história muito complicada, mas eu vou tentar resumir, certo? Ela chamava-se Sila e ela vivia, era a Másia do José Sereno, um ex-cangaceiro. A Sila, ela conta-se aqui, né, neste livro, que a Sila, o nome dela deveria ser Sila com C, e não com S. Ela gostava que chamasse Sila com S. Mas, na verdade, ela, quando entrou para o cangaço, ela tinha entre 12 e 14 anos de idade, já tinha vários irmãos no cangaço, mas o que é que ocorre? Ela não foi criada pelos pais, muito garota ainda, ela perdeu os pais, né? Naquela época eu não sei de que, também ninguém sabe de que, sabe, assim, do que morreram os pais dela, e ela foi entregue, a garota Sila, ela foi entregue à dona Marieta Alves de Sá, certo? Que cria essa garota, e ela tinha uma fazenda, essa senhora, e o esposo, parece-me que o nome dele era o vaqueiro Recurso, certo? Então, a Sila não sabia o próprio nome, ela não sabia, né? Aí ela vai morar com essas pessoas, com esse casal, aí, mas, segundo a história, diz que a Sila Conce nasceu no ano de 1924. Seu pai chamava-se Paulo Gomes de Souza, também conhecido por Paulo Braz São Mateus, e sua mãe Josefa Gomes de Souza, e tinham os filhos Paulo Braz, e eram conhecidos pelos Paulos, a família da Sila, né? A própria Sila era chamada de Sila Paulo, Sila com C, né? E ela foi criada nessa fazenda. Então, ela tinha 7 irmãos, tá? Aqui, João, Maria, Manuel, que tornou-se cangaceiro com o nome de Novo Tempo. Humberto, Beto, Gumecendo, também cangaceiro, né? Antônio, Tonho, Paulo, que também foi cangaceiro marinheiro. E Abdias, né? Mas a Sila não reconheceu os irmãos, por quê? Porque foi criada por outra família e os irmãos foram ser cangaceiros daqueles bandos do Virgulino, do Lampião, né? Então, foi justamente essa Sila, né, que também tinha o nome de Hermelina. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dela, um nome bem difícil, viu, gente? Talvez eu localize aqui.
o nome dela, porque ela tinha vários nomes, certo? Vejamos, a Sila juntou-se a Zé Sereno provavelmente no dia 7 de novembro do ano de 1936 e conta que na véspera arrumou as trouxas e foi para comemorar o fato. Zé Sereno, na noite antiga, havia tido uma festa em que ela participou e dançou a noite inteira. Ela já é uma garotinha de entre 12, 14 anos, 10, ninguém sabe exatamente a idade não, certo? Aí, então, ela acompanha o Zé Sereno, mas ela queria ficar com o Zé, aqui, deixa eu me ver, o Zé, o ferrador de mulheres, certo? O Zé Baiano, né? Era o Zé Baiano que ela queria acompanhar, que ela tinha dançado a noite inteira com esse Zé Baiano, certo? Então, o que é que ocorre? A Sila, depois de muito tempo, vai repassar essa história, que na ocasião em que ela ia para a companhia que ela foi com o Zé Sereno, para a companhia, era do Zé, peraí, é muito nome, Zé Baiano, mas o Zé Baiano já tinha sido morto, aí ela ficou com o Zé Sereno acompanhando ele. E ela contou que nesse dia, provavelmente isso ocorreu em novembro, provavelmente ocorreu isso em novembro do ano de 1936, né? Que ela ia com essa Amásia do Luiz Pedro, que era do grupo de Virgulino Lampião, e ao passar por uma cerca nesse município de Frei Paulo, que já não é mais Frei Paulo, aí então essa senhora, né, ela foi alvejada e morta, foi alvejada nas costas pelas polícias do sargento, provavelmente de Luz. Aqui diz também, no verso aqui, que o Luiz Pedro diz que acredita que foi do sargento de Luz que matou a Neném do Ouro. Então, esse fato ele foi muito, assim, dizem que repercutiu muito, porque o que é que ocorre, né? Os relatos é que as polícias, depois que alvejaram essa Neném do Ouro, né? Ela foi vilipendiada, teve o corpo vilipendiado, né? Estuprado pelos soldados, e os soldados ainda pegaram vários cachorros, ninguém sabe quantos, né, e colocaram para fazer sexo com a mulher. Eu achei isso um absurdo, porque no meu entendimento os cachorros não se atrairiam por um corpo inerte ali, uma senhora ensanguentada. E então isso saiu correndo, digamos, de boca em boca. Essa Nenê do Ouro não tem batistério, não tem certidão de nascimento, nem tem certidão de óbito, portanto, e o crime também nunca foi apurado. Ficou essa coisa que o pessoal vai narrando, eu digo que são narrativas, né? Porque não se sabe exatamente se isso ocorreu, né? Até partindo da Sila. Que todo mundo fala que a Hilda Ribeiro de Souza, vulgo Sila, e também ela tinha outro nome de Hermesília, por isso que deu o nome de Sila com o nome C, ela não gostava, aí ela queria que fosse Sila, usou o nome que quis, né? Então, gente, como se relatam essas histórias, entre aspas, narrativas, né? E depois se quer reclamar de quem está analisando, estudando e verificando que não só consta isso nos vídeos, mas como também em livros. Mas aqui, o doutor Bezerra de Lima Irmão, ele mesmo coloca aqui que a história ninguém dá conta que foi verdadeiro, que isso aconteceu. Até porque, como é que se pode instaurar, abrir, digamos, ou querer incriminar uma pessoa que apenas está analisando e vendo as incongruências, as incoerências que existem nessas histórias do cangaço. Porque a história do cangaço, todo mundo conta da forma que quer, né? Como é que se pode dar crédito a
essa história. Como assim? Né? Então, eu digo, eu vou fazer, relatar esse fato, tomando por base o depoimento que houve no YouTube, que foi do Dr. Arquimedes, né? E também do Dr. José Bezerra Lima, irmão, que nenhum dos dois presenciou, nenhum dos dois, suponho, era sequer nascido. Não existe, não houve investigação, não houve, digamos, um inquérito policial, e isso passou a ser uma verdade. Então, eu estou atribuindo exatamente o inquérito do fim do mundo, não começou agora. Isso é história, essas aberrações, essas falácias, essas mentiras, isso vem de muito tempo. Então, que o doutor Marco Aurélio, ele falou perfeitamente. Ah, bom, vou mostrar aqui as fotos que tem no livro do doutor José Bezerra Lima. Estão aqui as fotos da suposta Sila, né? Essa daqui, aqui no meio, aqui, suposta cangaceira, né? Que diz que presenciou esse fato, né? E que saiu passando, fazendo livros, escrevendo biografias, essas coisas. E ela própria tinha vários nomes, né? Então, esse fato repercutiu muito, ainda hoje repercute. E eu quero saber por que motivo. O rico inglês e eu, nós vamos ter que chegar e provar uma coisa improvável. Quer dizer, quem tem que provar é quem disse, quem afirmou, né? Quem é que viu, e não quem analisa. Quem analisa está simplesmente cumprindo o papel de estudar, de rever a história, que a história do cangaço é cheia de fantasias, né? E então, eu vou ficar aguardando, né? O rico inglês também disse que vai aguardar, vamos até lá, né? Vamos verificar, né? Quem é que vai mostrar o corpo, né? Se houve inquérito, mostrar os documentos dessa tal de Nenê do Ouro, Sérgio Batistelli, provar a existência dela e a existência desse fato, que foi um crime, né? Além de tudo, desmerecendo a própria mulher, né? Que deveria ser respeitada, né? E não ter o corpo vilipendiado, conforme disseram nos depoimentos aí, e também nos mostrar, né? De onde surgiu e os documentos dessa pessoa, né? Que surgiu assim, né? Com o nome Nenê do Ouro, e que merecia mais respeito até contar a história dela, mas só que é uma coisa tão estapafúrdia, né? É preciso que essas pessoas que ficam denunciando os nossos canais no YouTube, no Face, é preciso que elas mostrem certidão de nascimento, certidão de óbito, batistério, no mínimo, né? E pessoas que nessa altura já não existem mais, né? Que deram esses depoimentos, pessoas críveis, que gozassem de credibilidade, para que a história não fique tão, digamos assim, inquérito do fim do mundo mesmo. É o inquérito do fim do mundo. Isso daí não aconteceu agora não, isso vem, ó, de muito tempo. Então, vocês querem, podem ver minha matéria em Mitos do Cangaço, podem ver Lampião à Luz da Psicologia, né? Tenho também Cariri Nordeste, e entre outros, e estou no YouTube aí, né? E aguardando que alguém mostre, prove a existência desse fato e que essa mulher existiu realmente, porque até hoje não dá. Inquérito do fim do mundo,
sempre a gente vai ficar assim com a orelha em pé. De onde partiu isso? Quem inventou essas mentiras, né? Essas falácias para vender livro?